Estamos chegando na casa do advogado e vice-presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Samuel Gabay. Paraense, ele nasceu judeu e veio com toda a família para Natal há muito tempo. Por aqui, tudo remete à religião judaica. A família Gabay preserva as tradições em detalhes e objetos de importância e significado, como o Hansá, que é um símbolo de proteção presente em muitos lares judeus. Na época do descobrimento do Brasil, havia a Inquisição da Igreja Católica. O Brasil ele foi descoberto, em tese, por Portugal, na época da Inquisição. Então, na verdade, se falam que os grandes descobridores do Brasil eram descendentes de judeus que ocultavam a sua prática judaica, porque aquilo ali era um crime punido com morte na época da Inquisição. E aqui no Brasil, eles puderam professar a religião judaica durante o período holandês de uma forma muito livre. Não por um acaso, em Recife, a gente tem a primeira sinagoga oficial das Américas. Por que a primeira sinagoga oficial? A gente tinha sinagogas escondidas em porões, onde eram praticado o judaísmo. Shema Israel Adonai. Com reverência, Samuel, que está com o kippá, veste o talit, um chale usado nas cerimônias, e coloca no braço e cabeça o tefilim. Dentro delas há um pergaminho com trechos de orações da Torá, que devem ser feitas pelos homens todos os dias, desde que fazem o bar mitzvah, que é o ritual da maioridade religiosa para os meninos aos 13 anos. Curioso sobre a história do seu povo ao redor do mundo, Samuel conta um pouco da permanência dos judeus no Rio Grande do Norte, uma presença dividida ao longo da história em momentos específicos. Com a expulsão dos holandeses, voltou o governo português e com isso a política inquisitorial, no qual era proibido ser de uma religião que não a católica. Então os judeus eles começaram a se ocultar novamente e a fugir principalmente para o interior do país, onde eram menos visados, em especial aqui no Nordeste, na região do Seridó, onde você encontra ainda marcas e uma presença judaica muito pujante. A comunidade de Natal, na verdade, ela tem a ver com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Houve o Holocausto, massacre sistemático e perseguição aos judeus na Europa. Os judeus, eles não só foram massacrados e colocados em campo de concentração, como depois do Holocausto ninguém queria recebê-los. Então há registro que eles foram colocados em novos campos de concentração após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ninguém queria eles e era uma forma de controle deles. Como consequência, muitos judeus vieram ao Brasil. A gente tinha a Vila Palatinique, que é na região onde fica o centro da cidade, onde fica, por exemplo, o Colégio SIC. Aquela região toda e ao redor era a Vila Palatinique. Então, a Vila Palatinique existia uma grande comunidade judaica ortodoxa, praticante, havia sinagogas. O advogado conta como é viver em uma sociedade com a maioria da população católica. A primeira reação das pessoas é curiosidade. Não se tem muitos judeus, então quando eles encontram judeus, eles fazem muitas perguntas. O que é normal e o que é salutar. Se você não sabe algo, o melhor mesmo é perguntar para se informar. Mas você acaba sendo um pouco diferente das outras pessoas e com isso chamando alguma atenção. Por exemplo, quando eu saio com meus amigos, eu não como carne de porco porque é proibido pelo judaísmo, eu não como nenhum fruto do mar, eu não como peixe de couro. Então eu tenho uma regra alimentar um pouco diferente das demais pessoas, o que acaba chamando a atenção de certa forma e gerando até brincadeiras saudáveis, claro, entre os meus amigos mais próximos. Em casa, cabe à mulher realizar a oração da vela, como faz Dona Ana Júlia, a mãe de Samuel. Essas orações acontecem durante o Shabat, que é o dia de descanso dos judeus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, ner hadik ner shel Shabbat Kodesh. Amém. Saúde, felicidade, boa sorte. Amém. Te abençoe e te faça feliz.
Qual a origem dos judeus potiguares e o que levou os marranos a buscar refúgio no sertão é o que você vai ver na próxima reportagem sobre a história dos judeus no Rio Grande do Norte. No século XVII, os holandeses aqui, o governo holandês aqui deu plena liberdade de culto e o judaísmo aqui renasceu. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo.